Memória dos Trabalhadores da Bacia de Campos, depoimento de Aguinaldo dos Santos Santiago, entrevistado por Morgana Mazelli, em Macaé, 10 de junho de 2008, realização Instituto Museu da Pessoa, entrevista número CBM-BAC 072. Então vamos começar, Aguinaldo, eu queria que você dissesse seu nome completo, local e a data do nascimento. Local aqui? Ou o local do nascimento? E a data e o local onde o senhor nasceu. Ah, tá. Aguinaldo dos Santos Santiago, nasci no dia 4 de outubro de 1959, no Rio de Janeiro. E qual é a sua formação, Aguinaldo? A minha formação, eu sou formado em administração, tá? E tenho pós-graduação em análise de sistemas e estou terminando o mestrado em pesquisa operacional e inteligência computacional. E quando foi que você ingressou aqui na Petrobras? No dia 7 de abril de 1982. Foi através de um concurso? Através de concurso externo. E você entrou aqui, você fazia qual função? É a mesma que você tem hoje? Não. Eu fiz um concurso para auxiliar de escritório, nessa época, em 82. E eu entrei numa época na Petrobras em que ser um bom datilógrafo era um item importante para ser avaliado. E como eu fiz uma boa prova de datilografia, eu fui chamado para trabalhar como digitador. Naquela época a informática estava começando aqui na Bacia de Campos e eu fui convidado para trabalhar num outro setor que era responsável pela parte de informática, que estava começando, estava sendo estruturada aqui na Bacia de Campos. E por conta da minha boa datilografia, né, da minha boa prova, e eu e mais um outro colega passamos juntos nesse concurso, nós fomos convidados para ser digitadores. E hoje você faz o quê? Eu sou analista de sistemas. Conta um pouco para mim do seu cotidiano de trabalho. Tá. Eu sou responsável pelo desenvolvimento de sistemas aqui da Bacia de Campos. E eu sou líder de produto, né? Acompanho todo o projeto do sistema, o desenvolvimento, o levantamento dos requisitos das necessidades do sistema, até a entrega final, garantir a satisfação dos clientes com relação a esse sistema. E o sistema que eu sou responsável hoje, ele está implantado não só na Bacia de Campos, mas em várias unidades da Petrobras, tá? Como o abastecimento, compartilhado, gás e energia, o centro de pesquisas. É um sistema de levantamento de aspectos e impactos para atendimento da norma ISO 14001 e a OHSS 18001, que é o Sistema de Saúde e Segurança. Sistemas da área de SMS. E como é para você trabalhar assim aqui com gente de tantos lugares diferentes? Bem, isso é uma coisa que enriquece muito, né, o trabalho da gente, não cai muito na monotonia também. E é uma coisa muito boa, vejo que é vantajoso isso. Você tem experiências diferentes com pessoas diferentes, grupos diferentes. Até pelo fato desse sistema estar implantado em unidades diferentes, até na área internacional também, como Bolívia, Colômbia. Isso enriquece cada vez mais o nosso conhecimento, né? até reflete no resultado do trabalho, né? Você falou que o sistema está implicado em áreas internacionais, aí você chegou a fazer viagens para aplicar o sistema? Sim, para implantar o sistema, sim. E aí, conta um pouco como é que foram essas viagens? É interessante, né, o primeiro contato, como quando eu fui à Colômbia, quando eu fui à Bolívia também, e eu devo agora viajar para a Argentina para fazer uma implantação também lá, depois o Paraguai, Uruguai, depois deve ter México também. Ele está sendo implantado em todas as unidades da área internacional. E a cultura, né, a diversidade que existe, isso é muito interessante. Eu gosto muito de viajar e isso para mim a viagem a trabalho se torna também uma viagem de lazer, né? E você trabalha aqui na Petrobras já há mais de 26 anos. 26 anos, né? E qual você acha que nesse período foi o maior desafio, assim, no seu trabalho? O maior desafio? Bem, eu acho que o grande desafio, principalmente na área de informática, são as mudanças que acontecem. A evolução da informática, desde quando eu comecei até hoje, a mudança é muito grande, né?
diferença de computadores daquela época com os computadores hoje existentes, né? Então, cada mudança, cada evolução tecnológica, a gente tem que acompanhar isso, e isso é um grande desafio, né? A todo momento você tem que estar, conhecer essas mudanças, saber como mudar de um estágio para o outro. Eu vejo que isso é um grande desafio, né? Você está sempre mantendo a qualidade em cima das novas metodologias, os novos equipamentos que estão surgindo. Você mostrou ali pra gente uma foto com o primeiro computador que foi implantado aqui na bacia. E mudou bastante, né? Muita e coisa. Também funções que de repente não existem mais por conta da mudança de Ah, sim. Eu que entrei como digitador na empresa, hoje não existe mais o cargo de digitador, né? Não faz parte mais. Operador de computador também. Hoje em dia é uma profissão que vai acabar também junto com o digitador. Está demorando um pouquinho, mas daqui a pouco não existe mais, porque tudo começa a ser automatizado, né, e não tem mais aquela importância. Se bem que hoje a função de operador de computador já não é mais aquela função que se tinha antigamente. Você tinha que pegar fitas, tinha que pegar discos, fazer backups diariamente. Hoje em dia você não precisa mais ter manipular esses objetos mais, já é tudo automatizado. Você tem até robôs que pegam as fitas, colocam, tiram. Não é só você programa e eles fazem tudo isso. E nesse tempo todo aqui, você tem alguma fase da produção da bacia que você acha assim como mais marcante? Alguma coisa que tenha acontecido que você tenha pensado, agora está dando certo? Nesse período que eu estive aqui, que eu estou aqui na Bacia de Campos, esses 26 anos, todos os anos tem uma coisa nova, uma novidade, uma descoberta nova. Então a grande mudança, né, em termos de produção de petróleo, foi a descoberta a produção em águas profundas, né? Então isso tudo envolve mais tecnologia, a informática também trabalhando com isso tudo, as salas onde você visualiza em 3 dimensões, os poços de petróleo, a parte de sísmica, tudo isso é uma coisa que me fascina, acho muito interessante isso, acompanhar tudo isso, a evolução que isso traz para facilitar até as novas descobertas, né? Coisas que há 26 anos, quando eu entrei, era um negócio, a produção, a produção não, mas a perfuração era um negócio assim muito na base da intuição, não, fura aqui, fura ali. Hoje não, você já tem mais sistemas que apoiam a decisão no momento de você furar um determinado local para encontrar o petróleo. E nesses 26 anos que você mora aqui em Macaé? Moro. Como é que você tem visto assim, o crescimento da cidade e da Petrobras aqui dentro? O crescimento da Petrobras, como eu falei, né, todo ano está crescendo com essas novas descobertas e, infelizmente, a cidade não acompanhou esse crescimento. A cidade, no meu ponto de ver, está muito desorganizada, ela não conseguiu crescer da maneira como deveria crescer, em virtude da Petrobras, as novas empresas que toda hora chegam para aqui. Então, a parte de infraestrutura da cidade, ela não acompanhou isso. Ela não teve essa resposta, né, dos poderes públicos aí para acompanhar essa evolução que a Petrobras trouxe para aqui. E, Aguinaldo, você tem alguma história interessante, assim, algum caos que tenha acontecido no seu período de trabalho aqui, que você acha? Interessante. Bem, essa evolução da informática, né, esse tempo todo, né, de trabalho, a gente acompanha, a gente compara os equipamentos que a gente tem hoje com os equipamentos que a gente tinha anteriormente, mas existem alguns fatos interessantes com relação à parte de informática, né, os equipamentos da época, os disquetes muito pequenos, a quantidade limitada para você gravar informações nesses disquetes. Os dados eles eram transmitidos para o Rio de Janeiro, que antes eram perfurados em fita de papel. E tudo isso, para mim, são coisas que são interessantes, marcantes em relação à situação que a gente está hoje. Então, nós tínhamos uma impressora, era uma impressora muito rápida, né, para a época, e quando eu conheci, né, a informática pela primeira vez, quando eu entrei aqui na Petrobras, para mim foi uma coisa fascinante, né? Nunca tinha visto computador, e assim de perto, e fui trabalhar com
A gente tinha impressoras e ela tinha uma cinta de caracteres e de vez em quando ele rebentava, aquela cinta rebentava e a gente tinha que montar, colocar os caracteres no lugar. E uma vez essa cinta arrebentou e dois caracteres foram colocados invertidos e eram números. E o primeiro problema começou a dar com o relatório de estoque de material, os números não estavam batendo, né? As ordens de pagamento vinha um valor por extenso e outro valor, né, numérico. Né? Então a fragilidade, né, dos equipamentos da época. Então, para mim, tem histórias como essa que eu acho bem interessantes na época. E a preocupação nossa em resolver o problema, em achar onde é que estava o problema, que a gente não imaginava como isso podia acontecer. Mais ou menos por volta de 87, 88, nós tivemos implantado aqui um computador dedicado exclusivamente ao controle de estoque de material. Então a gente tinha panelas de disco, a gente chamava mesmo de panela, onde tinham os discos que armazenavam a informação. Eram panelas muito grandes, com a capacidade de 10 megabytes, que hoje você tem num pendrive, você tem 100 vezes aquela capacidade que você tinha, que você utilizava numa panela grande, né, e pesada, aquelas fitas, né, que você ficava o dia inteiro para fazer uma cópia de um disco para uma fita, ficava quase que um dia inteiro para fazer uma cópia de uma panela dessa de 10 megabytes. Então a gente ficava finais de semana fazendo os backups para não fazer no horário do expediente, para não atrasar o trabalho. Hoje em dia você faz isso em minutos ou até em segundos e a evolução foi muito grande nesse período. E o que você acha, Aguinaldo, que é para você ser petroleiro? Como é que você define esse sentimento? Bem, depois de 26 anos, né, eu acho que a gente, como eu já vi algumas pessoas falando, a gente passa a ter um pouco de petróleo até no sangue. Né, porque eu gosto muito da empresa que eu trabalho, me sinto realizado pelo fato de trabalhar para a Petrobras e de fazer o que eu faço na Petrobras. Tá? Então é uma satisfação muito grande que eu tenho por trabalhar nessa empresa e esse período todo eu tive muitos benefícios na minha vida, né? O crescimento profissional também, tudo isso por conta da empresa, pelas facilidades que a empresa oferece, pelo incentivo dado pela empresa, tudo isso. E como é que você acha que vai estar a Bacia de Campos no futuro? Bem, eu me lembro que no início, né, nós éramos numa sala muito pequena, talvez uma sala de uns 50 metros quadrados, nossa turma ficava numa sala pequena assim, e se falava num crescimento muito grande da Bacia de Campos, né, e daqui a pouco vocês não vão ficar numa sala mais, vai crescer tanto a informática por conta da produção do petróleo que vai aumentar, e vocês vão crescer, isso vai aumentar. E a gente olhava, não acreditava muito naquilo. Né? E depois nós fomos para uma sala, para um espaço em que tinham algumas salas, eram 5 salas, a equipe cresceu, alguns computadores foram implantados aqui. E logo depois continuaram, nós vamos crescer mais ainda, o petróleo vai ter mais produção de petróleo e vai ser construído um prédio com 3 andares. E a gente olhava aquilo e não conseguia conceber, né, como é que aquele grupo pequeno que estava em algumas salas, 5 salas, se eu não me engano, que vai para um prédio com 3 andares. Né, e rapidamente esse prédio foi construído e nós fomos trabalhar. Novas pessoas foram admitidas e era um prédio de 3 andares em que era o grupo trabalhando. Hoje em dia a gente tem várias pessoas em pontos diferentes trabalhando por conta do aumento da produção de petróleo. Então algumas coisas que se falam hoje, né, de visão de futuro, né, eu comparo com as anteriores, que naquela época para a gente era uma coisa muito inviável, a gente não conseguia conceber que aquilo ia ter aquele crescimento que tem como tem hoje, e vejo que no futuro, daqui a 10 anos, com certeza vai estar muito maior, né? Vai estar muito maior o crescimento da informática, principalmente por conta do aumento da produção de petróleo. E agora com essas descobertas aí do pré-sal, com certeza muita coisa vai mudar ainda, né?
E em termos de tecnológicos, a gente tem na Petrobras o que existe de melhor no mundo de equipamentos, de hardware, né, para poder dar conta de tudo isso. A gente está concluindo. Tem alguma outra coisa que o senhor queira falar que de repente eu não te perguntei? Bem, eu teria que pensar um pouco. Eu gosto muito de imaginar exatamente essa evolução, né? Como é que vai estar isso daqui a 10 anos. Né? Se na época que eu entrei, a gente tinha aqueles computadores que hoje em dia são totalmente obsoletos, computadores, mesmo computadores de 8 bits, que foram instalados na Petrobras aqui, somente para entrada de dados. Né? A gente tinha uma rede de teleprocessamento com o Rio de Janeiro, então tinha o computador aqui, tinha um computador interligado com o Rio de Janeiro, onde a gente transmitia as informações e recebia essas informações. Né? Se a gente pega isso, coloca no dia de hoje, né? Como é que vai estar daqui a 10 anos? 10 anos, em termos de informática, é um tempo muito... é um espaço muito grande, porque nesse período tem muita evolução nesse intervalo, né? Que pode alterar tudo que a gente está fazendo hoje, daqui a 10 anos pode ser muito diferente, com a velocidade muito maior. Né? Então, para concluir, seu Aguinaldo, vai acabar a fita. E a última pergunta. Eu falei demais, outra né? fita. Não, é porque é isso mesmo, era meio... Agora pode falar. Continuação do depoimento de Aguinaldo dos Santos Santiago, entrevista número CBM BAC 072. Pode? Espera aí. Então, seu Aguinaldo, a última pergunta para a gente concluir é só para você falar o que você acha do nosso projeto de contar a história da Bacia de Campos a partir da memória dos trabalhadores. O que você acha de ter participado? Eu acho que é um projeto interessante, que exatamente para divulgar essa cultura existente da Petrobras, as histórias da Petrobras, para não se perder essa memória, né, que eu vejo que é muito rica e pode ser aproveitado muitas vezes por outras pessoas, por empregados futuros. Né? É interessante a gente ver como um livro de história, coisas antigas, né? Faz parte mesmo da vida da empresa como um organismo que também é vivo. Né? Acho bem interessante. E a minha participação, acho que para mim foi interessante estar participando disso aí, fazer parte desse projeto. Tá? Não era isso só. Muito obrigada.